Boa noite. Eu sou uma filha amada de Deus, vencendo nas áreas da ira, da codependência, da rejeição. O meu nome é Ruth. E nós chegamos na 26ª semana. Uhul! Glória a Deus por isso. Deus é bom demais. Antes, de eu começar a falar, eu queria pedir para que você abaixe a sua cabeça. Eu quero orar. Pai, neste momento, Pai, eu quero te agradecer. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor é um Deus bom. O Senhor é um Deus que tem feito tantas coisas, Deus. Não só na minha vida, na vida da minha família, mas na vida desses irmãos que estão aqui. Pai, hoje é a 26ª semana, Pai, e eu te louvo, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Pai, eu te agradeço por esta oportunidade, Pai. E que a minha vida, Senhor, seja usada como um canal de bênção. Que o Senhor fique à vontade, porque tudo é teu, para a honra e glória do teu nome. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Quando eu fui preparada para ministrar essa mensagem de hoje, que ainda está na fase da reparação, que diz continuando a reparar, eu fiquei pensando, falando com o Papai do Céu, e falei, Pai, às vezes eu acho que o Senhor é realmente, como o pastor fala, o Senhor é muito bem-humorado mesmo. Porque, eu vou contar um pouquinho do porquê que eu estou falando isso. Uma pessoa como eu, que escolheu para ministrar nesta noite sobre continuando a reparar, falar sobre perdão. Só para vocês entenderem por que eu estou falando isso, eu fui uma pessoa que nasci no lar evangélico e quando eu tinha 22 anos eu me desviei, fiquei 19 anos afastado dos caminhos do Senhor e tanta coisa aconteceu na minha vida. E eu não sabia, mas hoje eu sei que aquilo que eu tinha feito, por tanto que eu tinha sofrido na minha vida, foi um pacto que eu tinha feito horroroso, de não perdoar. Eu me tornei uma pessoa totalmente amarga e as pessoas da minha família, tanto meu marido quanto as minhas filhas, eles me ouviram falar isso diversas vezes. Para as pessoas que eu conhecia, para as pessoas da minha família, eu sempre tinha um lema. Se você quiser fazer alguma coisa para mim, faz bem feito, porque você não vai ter oportunidade de fazer nunca mais. E eu vivi tentando cumprir isso que eu tinha prometido para mim mesmo, de não perdoar, de não deixar que as pessoas me machucassem. Mas quanto mais eu vivi dessa forma, mais machucada eu ficava, mais amarga eu ficava. E quando eu comecei, na época eu celebrando a recuperação, para mim a parte mais difícil foi a parte da reparação. E a nossa 7ª decisão, que está lá na página 277 desta noite, diz assim a palavra do Senhor: como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles, que está em Lucas 6:31. Vocês lembram na sexta-feira passada que a Vanessa esteve aqui e ela falou sobre 4 pilares do perdão. Quem que estava aqui na sexta-feira passada? Glória a Deus, amém. E quais são os 4 pilares do perdão? Deus já te perdoou. Você precisa perdoar quem te feriu. Você precisa pedir perdão pelos seus erros. Você precisa se perdoar. Quando nós falamos em pedir perdão, é uma coisa bastante desconfortável, é ou não é? A gente fica imaginando todas aquelas dores, aquelas mágoas, aquelas decepções que as pessoas nos causaram, e a gente fala, eu não mereço passar por isso. Eu não mereço passar por isso. A pessoa fez o que ela fez para mim e eu vou ter que procurá-la para fazer essa reparação. Mas tem o outro lado também. Quando a gente fez alguma coisa para aquela pessoa, é desagradável a gente procurar aquela pessoa e falar, olha, eu errei com você, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu vim aqui te pedir perdão. É muito desconfortável isso. Mas eu posso dizer para vocês que é a coisa mais maravilhosa que existe. Quando eu estava estudando esta palavra, o Senhor me fez lembrar
eu queria compartilhar com vocês. Uma das primeiras reparações que eu tive que fazer foi, assim, uma prova de fogo para mim. Há um tempo atrás, eu trabalhava num outro departamento, eu trabalho na Prefeitura de Jacareí, há 23 anos. E eu trabalhava num outro departamento que não é o que eu trabalho hoje, eu era responsável, eu era gerente daquele departamento. E, certa vez, um senhor, ele entrou com recurso e a gente analisou o processo dele, estava tudo certo. E quando ele recebeu o resultado daquele processo dele, ele quis falar com a pessoa responsável pelo departamento, e era eu, e ele pediu para falar comigo. E eu fui atendê-lo. Quando eu cheguei lá, ele começou a não aceitar as minhas explicações e ele começou a me agredir verbalmente. Ele falava tão alto, ele me xingava, ele batia a mão, ele fazia de tudo, e eu assim, na minha. Não sei se vocês prestaram atenção, mas uma das minhas áreas de recuperação é a ira. Tem noção do que eu passei naquele momento? E eu ali pensando, falando com o Senhor, me dá graça, não sei o que eu faço, eu nem quase prestava atenção no que o homem falava. Até o momento que eu achei que eu fosse perder realmente a estribeira com ele, eu falei, o senhor tem mais alguma coisa para falar? O senhor tem dúvidas? Se o senhor não tiver, eu vou me sentar. Ele continuou gritando, eu voltei e sentei. Aí o homem continuou brigando, falando um monte, e ele foi embora. Quando ele foi embora, eu percebi que todos os meus colegas do departamento, né, ficaram olhando aquilo de lá, mas era meio comum essas coisas, sabe? A gente que é funcionário público, a gente também passa por isso. Mas eu fiquei muito mal com aquela situação, né? E aí eu fiquei o dia inteiro mal, cheguei em casa mal, eu fui orar, pedi perdão para Deus, mas eu não sei se era o nível da orfandade ou o peso daquilo de lá, eu não conseguia sentir paz no meu coração com aquilo que tinha acontecido, sem eu ter feito nada para aquele senhor. No dia seguinte eu levantei, eu fui tomar banho, eu orei e eu fui tomar banho. Debaixo do chuveiro eu comecei a falar com o Senhor, Senhor, me perdoa, eu não quero continuar com esse peso no meu coração, eu não fiz nada para aquele homem. E foi muito clara a voz do Espírito Santo quando ele disse para mim, você tem que pedir perdão para aquele homem. Eu falei, ai Jesus, o homem vem aqui no meu trabalho, me desacata, fala um monte. Olha, uma pessoa que não tinha o costume de perdoar, uma pessoa que tinha uma dificuldade imensa para esse tipo de coisa. Foi uma das primeiras experiências com perdão que eu tive. Aí eu fiquei tentando negociar com o Espírito Santo, mas não tinha negociação. Era aquilo e pronto. Aí eu fui trabalhar muito agoniada com aquilo. Quando eu cheguei no meu trabalho, eu fiquei falando assim, mas como que eu vou achar o homem? Eu nunca vi homem na minha vida. O Espírito Santo falava para mim, o processo dele está na sua mesa. Ou seja, o contato dele era só abrir o processo que eu achava. Quando eu abri o processo, realmente tinha 2 telefones de contato. O primeiro que eu liguei, tocou, ninguém atendeu. Eu falei, ai, graças a Deus. Não atendeu. E mais ou menos assim, ó Deus, o senhor está vendo, né? Eu tentei. Peguei o segundo telefone, uma pessoa atende. Aí eu peço para falar com aquele senhor, o outro senhor do outro lado falou, não, é meu irmão, ele mora aqui do lado, às vezes ele dá o telefone da minha casa porque ele não para lá. Eu falei, então, né, feliz da vida porque foi o irmão daquele senhor, não foi ele. Aí eu falei, então, aqui eu sou a Ruth, eu trabalho na prefeitura, o seu irmão esteve aqui ontem conversando comigo, e eu precisava conversar com ele. O senhor pode dar o recado para ele, que eu preciso falar com ele? O senhor anota o meu telefone? Ele, pois não. Não passou nem 10 minutos, o telefone tocou, era aquele homem. Quando o rapaz que trabalha comigo atendeu o telefone, meu coração disparado, porque eu falei, gente, como é que eu vou falar com esse homem? Aí ele falou, Ruth, é fulano de tal que quer falar com você. Quando eu peguei o telefone, mas assim, tremia, o meu coração estava saindo pela boca. Eu peguei e falei, senhor? Ele, pois não. Eu falei, senhor, aqui é a Ruth, o senhor esteve aqui conversando comigo ontem, e eu queria dizer para o senhor que o senhor esteve aqui, o senhor como um cidadão, eu acho que o senhor não foi muito bem atendido por mim, e eu estou ligando para o senhor para pedir perdão para o senhor pela forma como eu atendi, eu acho que o senhor ficou magoado com a minha forma deselegante de tratar com o senhor, mas eu não sei o que o senhor vai pensar, porque eu estou pedindo perdão para o senhor, mas eu quero dizer para o senhor que eu sou uma cristã, e desde ontem o Espírito Santo me incomodou muito, daquele entreveiro que aconteceu entre a gente. Então é por isso que eu queria que o senhor me perdoasse e falar para o senhor que o senhor pode voltar aqui, que nós vamos conversar de novo. E o homem ficou quieto do outro lado. Aí eu falei, senhor? Ele não respondia. Eu falei, o senhor está aí? Ele, estou. Eu falei, o senhor entendeu o que eu falei? Ele falou, Ruth, eu entendi. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Eu também fiquei muito chateado com o que aconteceu antes. E eu tenho que te dizer que eu também sou cristão.
E o mesmo Espírito Santo que te incomodou para ligar para mim e pedir perdão, ele também fez a mesma coisa para mim. A única diferença é que eu não tive coragem de ligar o telefone e falar com você. Aquilo para mim foi uma experiência que nunca mais eu vou esquecer na minha vida, porque foi uma das primeiras. Não teve como, porque as pessoas que estavam do lado, todo mundo parou de trabalhar, fingia que estava trabalhando, mas estava ouvindo o que é que eu estava falando no telefone. E aí não teve como, eu abaixei a cabeça, eu comecei a chorar, não consegui conter as lágrimas daquela. E aí foi quando eu comecei a ter experiências do que é pedir perdão intencionalmente. E eu posso dizer para vocês como foi libertador essa primeira experiência. Mas vamos seguindo aqui. Na página 278. Por que devo fazer reparações? Quando você tomou a primeira decisão desse programa, você fez reparações no âmbito pessoal. Lembra qual foi a primeira decisão que nós passamos aqui no 30 Semanas? Admitir, não é? Ninguém consegue mudança, ninguém consegue a cura emocional, que é o que nós estamos buscando aqui, uma mudança de vida sem admitir que eu tenho um problema. Não tem como, se eu não admito, eu não vou nem estar aqui. Então vocês já são abençoados que vocês já admitiram que precisam, que têm um problema. Qual é a segunda decisão? Confiar. Eu preciso confiar em Deus e também nas pessoas. Não tem como, eu vivo aqui nesse mundo. Entregar é a terceira decisão. Eu entrego tudo da minha vida, o controle total da minha vida. A quarta decisão, depender. Eu preciso depender de Deus e não de mim. Isso também era uma outra coisa, por ser uma outra área da minha vida de recuperação, de tratamento, de cura, que era a codependência. Uma pessoa irada, codependente, a coisa mais difícil para mim foi aprender a depender de Deus. Eu só queria depender de mim mesma, não queria depender do meu marido, não queria depender dos meus colegas, da minha família, de ninguém. E o Senhor foi me ensinando a depender dEle. Quinta decisão, obedecer. Eu vou obedecer porque eu amo a Deus com as minhas emoções, razões e força. Se eu não amar a Deus, vai ser difícil obedecer, concorda? Porque se você não confia, se você não ama, como é que você vai obedecer a Deus? Então, quando nós chegamos nesse passo, no quinto passo, a gente já teve a oportunidade de estar passando por aqueles primeiros e a gente não desistiu, por isso a gente está aqui. A sexta decisão é o confessar. Aqui nós vamos escrever as nossas memórias. Como foi difícil escrever memórias? Para alguns pode não ter sido muito, mas para alguns eu sei que foi bastante difícil e eu não fui diferente. Para mim foi realmente traumático, porque, e assim, com muitas surpresas, eu escrevi as minhas memórias. Porque quando eu cheguei, né, no 30 Semanas, que era o antigo CR, eu vim achando assim, como uma codependente, né, ao extremo, sabia tudo, né, ninguém precisa me ensinar nada, eu já sei tudo. Eu cheguei no 30 Semanas, já quando eu vi a primeira, a segunda palestra, eu já detectei onde é que estava a raiz do meu problema. Era porque a minha mãe tinha morrido, eu tinha 22 anos e eu fiquei sem mãe. Então, por isso, eu virei uma pessoa irada. Né? Isso foi, assim, o que eu detectei. Mas, espera lá, né? O Senhor tem surpresas para a gente. E eu fui, né, partilha após partilha, chorando. Era uma outra coisa que Deus me curou também nas partilhas, porque um outro pacto que eu fiz também era de não chorar. Então, eu não chorava, para vocês terem ideia, eu não chorei nem no velório do meu pai. E aí, quando chegou aqui no 30 Semanas, as primeiras vezes que eu estive num grupo de partilha, eu não conseguia partilhar, eu só chorava. E a líder do grupo, ela era muito sábia, porque ela não me interrompia, ela me deixava chorando o tempo que eu estava, que foi ofertado para mim. Aquilo era cura para mim. E depois, quando eu consegui partilhar, eu comecei a falar da minha mãe, de tudo que eu sofri com a morte dela, do abandono do meu pai, de tudo que aconteceu no meu casamento, de tudo que eu sofri na minha infância, até que chegou o dia do retiro, escrever as memórias.
qual foi a minha surpresa quando eu detectei que a raiz mais profunda que eu tinha era a rejeição por parte do meu pai. O meu pai, ele nos abandonou 3 meses depois que a minha mãe faleceu. Eu tinha 22 anos, já era casada, com 2 filhas, uma de 4 anos, uma de 6 meses, um casamento prestes a se acabar. E o meu pai abandonou todos os filhos por conta de uma outra mulher. Aquilo para mim foi tão forte que eu não percebi, mas eu matei o meu pai dentro de mim. Então, nada que meu pai fizesse me machucaria mais. Foi naquele dia que eu prometi que nunca mais eu iria chorar e nunca mais eu iria perdoar. No dia que meu pai me disse isso, que minha mãe tinha morrido, mas ele estava vivo e tinha que ser feliz. Quando eu fui falar do meu pai nas minhas memórias, eu chorava compulsivamente. E eu sentia a dor de ouvi-lo falar naquele dia que eu fui conversar com ele. E naquele dia eu entendi quão forte era a raiz da rejeição na minha vida. Só que o meu pai já tinha morrido. Isso aí nós vamos falar mais um pouquinho para frente. Nas decisões, a decisão de admitir sua impotência é entregar sua vida e vontade aos cuidados de Deus. Escrever as memórias, compartilhar seus pecados e erros com outra pessoa. Fazer suas reparações pode ser identificado como o começo do fim, de uma postura de isolamento em relação a Deus e a outras pessoas. Pode ser que você tenha uma hesitação em fazer reparações pensando: se Deus me perdoou, isso não é o suficiente? Não basta que Deus tenha me perdoado? Por que eu deveria desenterrar o passado? Afinal, fazer reparações não parece uma coisa natural. Fazer reparações não diz respeito ao seu passado, mas ao nosso futuro. Amém? É um exemplo que eu vou falar para vocês de um outro testemunho sobre, será que eu preciso fazer isso mesmo? Eu voltei para os braços do Senhor faz 12 anos, mas na igreja onde eu havia me desviado, que era uma igreja de uma outra denominação lá em Jacareí. E quando eu saí de lá, que eu vim para essa igreja, 4 anos atrás, eu saí com uma certa mágoa da pastora de lá. O pastor não tinha feito nada, mas a pastora sim. E eu não entendia o porquê que era aquela mágoa. Embora eu não tinha desacatado a ela não tinha me ferido, mas eu saí ferida. Porque eu tinha tantas feridas, eu tinha tanta coisa para ser resolvida, tanta ferida na alma, e por diversas vezes eu me senti abandonada por aquela pastora. Eu achava que ela tinha que me pegar no colo, eu achava que ela tinha que me mimar, mas ela era uma igreja muito grande, com muitos membros, e eu não conseguia entender aquilo. E quando eu vim a gente mudou para São José e eu vim para essa igreja, escrevendo as minhas memórias, fazendo o meu ciclo, eu detectei que eu precisava fazer essa reparação para essa minha pastora. E aí eu comecei a pensar, eu orava e falava assim, mas será que eu preciso? Ela não fez nada para mim, a gente não se desentendeu. É bem o que está aqui mesmo, a gente começa a se dar desculpa para, acho que não precisa não, Para que isso? Não precisa. Mas o Espírito Santo não me deixava assim, entendeu? Acalmava o meu coração para que, eu queria que ele concordasse comigo, mas ele não concordava, O tempo todo a minha filha e meu genro, eles são pastores dessa igreja lá. E no dia que foi a ordenação do meu genro com a minha filha, foi lá em São Paulo, que é a sede, a minha filha queria que eu fosse, logicamente eu fui, na ordenação dela lá em São Paulo. E qual foi a coisa que Deus preparou lá em São Paulo? Eu fiquei sentado do lado da pastora. Aí eu peguei e falei, Jesus, eu cumprimentei-a, de uma educação, Afinal de contas, ela nem imaginava o que tinha se passado comigo. E aí eu deixei, a gente foi acontecendo, todo o culto, tudo. Mas no final, que estava tendo lá uma parte lá da cerimônia que estava lá, porque era realmente bastante pessoas para ser ordenada, o Espírito Santo falou no meu coração, é agora. Aí eu cheguei para ela e falei, pastor, eu preciso falar uma coisinha com a senhora, bem rapidinho. Ela, pois não, Ruth. Eu falei, eu queria pedir perdão para a senhora. Para mim? Aí eu falei, Eu falei, porque a senhora me acolheu, na igreja, a senhora foi sempre tão amável, mas quando eu saí lá de Jacareí, que eu vim para a igreja em São José, eu vim com
tantas feridas na minha alma, que eu julguei a senhora de uma maneira muito cruel, que eu sei que a senhora não merecia pela quantidade de ovelhas que a senhora tem. Mas eu saí de lá com muita mágoa da senhora, né? E eu não posso, e eu não quero continuar mais com essa mágoa. Mas para isso eu precisava falar para a senhora e pedir perdão para a senhora. Porque o mesmo céu que a senhora vai morar, eu também vou. E hoje Jesus já me curou as feridas. E eu não posso mais ficar desse jeito, então eu quero pedir perdão para a senhora. Ela falou, Ruth, eu não tenho nada para te perdoar, mas se é alguma coisa que o Espírito Santo está te trazendo e está te incomodando, então eu te perdoo, né? Mas eu quero te dizer que eu tenho acompanhado você nas redes sociais, tudo que está acontecendo na sua vida, na igreja onde vocês estão hoje, e eu quero dizer para vocês que eu tenho orado pela vida de vocês, a nossa igreja continua de portas abertas para vocês, e ela me abençoou tanto naquele dia, eu dei um abraço. Meu Deus, eu saí de lá assim, flutuando daquele lugar. Eu falei, meu Deus, o Senhor prepara cada coisa maravilhosa para a gente. Mas antes de chegar a esse ponto, eu fiquei me dando desculpas. Será que eu preciso fazer isso mesmo? Mas eu fiz. Mas vamos lá. Como fazer reparações? Tenha a atitude correta diante de Deus e das pessoas. E Lucas 6:37 diz, não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Nesta fase, será preciso enfrentar novamente as mágoas, os ressentimentos, as ofensas causadas por outras pessoas. Vocês pensam que fazer reparação é uma coisa simples? Ela tem que ser intencional. Mas, às vezes, a nossa reparação, nem sempre ela vai ser possível, né? E tem que ser no tempo certo também. Não tem como a gente achar, não, eu já estou fazendo 30 semanas, já terminei o ciclo, eu vou pegar todo mundo da minha lista e vou saindo pedindo perdão e vou fazendo a reparação. Não. Tá? Tudo tem o seu tempo. Para você começar a sua reparação, faça uma lista de reparações. Quando você estiver preparando a sua lista, não se preocupe em como você vai fazer as reparações. Às vezes, quando a gente faz a nossa lista, a primeira coisa que vem à cabeça da gente, como é que eu vou ter coragem de procurar aquela pessoa? Como será que ela vai me receber? O que eu vou falar para ela? Isso deixa a gente agoniado. Para as pessoas que são do grupo da ansiedade, então, meu Deus do céu, né? Mas eu posso dizer para você, tudo tem o seu tempo. Então, uma sugestão para você. Faz 2 listas. Na página 280. A primeira lista. Pessoas e situações que feriram você. Um exemplo. Está aqui, temos 7 itens aqui nessa listinha, você pode ter mais ou menos. Mas você coloca lá, quem que me feriu? Ah, foi o meu pai. Qual foi a situação? Ele me abandonou, ou houve um abuso emocional, físico, não sei, coloca lá. A minha mãe. A minha mãe, ela me castigava, ela me repreendia na frente das pessoas. Os irmãos. Eu briguei muito com a minha irmã. Eu não sei, vai colocando aí. Colegas de trabalho, nossa, eu sofri uma traição daquela minha colega, daquele meu colega que puxou meu tapete na hora que eu ia ser promovido, que até hoje não desce. Eu não sei quem são as pessoas que você detectou nas suas memórias. Mas não tenha restrição, sabe? Não fica assim selecionando, esse sim, esse não, esse sim, esse não. Vai botando todo mundo lá. Das pessoas que te feriram e qual foi o motivo. Qual é a outra lista? A quem eu causei um mal. Quem foram as pessoas que eu feri? Lembra do que eu acabei de falar do meu pai, que ele fez isso daquilo para mim? Quando eu escrevi minhas memórias, eu percebi o seguinte, que aí foi onde eu chorei muito. E a dor de lembrar aquilo que meu pai fez me tornou aquilo que eu me tornei. Só que aí eu fui ver o que eu tinha feito para o meu pai. Aí o negócio ficou pior ainda. Porque o meu pai era uma pessoa idosa e ele ficou casado e a mulher com quem ele casou foi uma pessoa que realmente ele sofreu muito. Ele foi realmente bastante infeliz naquele casamento. E
por muitas dificuldades que ele passou naquele casamento, ele me procurou diversas vezes para ajudá-lo. E todas as vezes que ele me procurou, eu virei as costas para ele. Eu falei, vai bater em outra porta. E fazia aquilo sem nenhum peso de consciência. Eu estava dando troco para ele do que ele me fez. Só que quando eu fui escrever minhas memórias, eu me lembrei do último dia que ele foi atrás de mim, lá na prefeitura, me pedir para comprar uma caixa de leite para os filhos dele. Porque a mulher dele tinha ficado com toda a pensão, ele era aposentado, e ele estava com dó porque as crianças estavam sem leite. E eu virei e falei assim, os filhos não são meus, são seu, vai pedir esmola onde o senhor quiser. Irmãos, eu me lembrei daquilo, foi tão doído, e muito mais, porque o meu pai já tinha morrido. Aí a culpa bateu tão forte, que eu falei, meu Deus, e agora, o que eu faço? Porque parece que perdoar o meu pai parecia que era mais fácil do que eu me perdoar o que eu tinha feito para ele. Mas ele foi para a lista, né? Eu tinha que fazer essa reparação comigo mesma, né? Por conta dele. Uma outra pessoa que eu tive que colocar, não sei se também pode ser a sua, né, a sua vida também. As minhas filhas, por conta de tudo que eu sofri, eu praticamente as abandonei, elas foram criadas sozinhas. E, embora dentro de casa, eu não as vi crescer. A minha filha, com 17 anos, ela engravidou de um rapaz que eu não conhecia, que mexia com drogas, e eu só descobri ela grávida. Até hoje eu não sei, não conheço pessoalmente o pai da minha neta. Então, era uma coisa que eu tinha que fazer essa reparação com as minhas filhas. Então, eu não sei, eu estou dando exemplos da minha vida, para que vocês se identificarem, tá? Vai colocando na sua lista. Se você brigou com a sua sogra, foi o meu caso também, eu briguei muito com a minha sogra, eu tive que procurar minha sogra para fazer a reparação, né? Eu briguei com ela de um jeito que ela foi brigar comigo em casa e eu pus ela para fora, para a porta fora. Sabe assim? E eu, apesar de eu estar conversando com ela, aquilo pesou. Então chegou o tempo também de eu colocar na lista e procurar minha sogra para fazer a reparação com ela. Eu só posso dizer para vocês, busquem encorajamento. Dizem que o encorajamento é o oxigênio da alma. Por essa razão, desde o início do programa, você foi incentivada a procurar um confidente. Todo mundo conseguiu um confidente aqui? Para quem não teve, o próximo ciclo está aí, eu te incentivo a procurar um confidente, porque confidente é aquela pessoa tão importante no nosso ciclo do 30 semanas, porque o confidente é aquele onde você tem mais tempo de partilhar do que aqui, e é aquela pessoa que vai te ajudar a identificar quem são as pessoas. É aquela que vai te encorajar, é aquela que vai orar, que vai estar caminhando com você. Você que tem um confidente, você tem se encontrado com o seu confidente, sim ou não? Anota aí. Depois que você escreveu as suas memórias, você já conseguiu identificar quais são as reparações necessárias? Escreve aí também. Não espere nada em troca quando você for fazer uma reparação, for pedir perdão ou liberar um perdão. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Está lá em Lucas 6:35. Esse é o maior êxito, o maior sucesso da reparação que você vai ter na sua vida, sem esperar nada em troca. Porque às vezes, eu sempre tive isso na minha cabeça mais no começo. Eu vou pedir perdão para minha sogra. Mas e se ela não me perdoar, se ela vir falando um monte para mim? Então eu ficava um pouco retraída com aquilo. Mas e se ela não me perdoar? Então, realmente eu procurei assim me despir, né? Levando em conta tudo que a palavra do Senhor ensina, tudo que é falado aqui no 30 Semanas, é realmente tomar a decisão de fazer liberar o perdão, fazer aquela reparação sem esperar nada em troca.
Porque um coração que não perdoa e não reconhece seus erros, pedindo perdão, causa mais dor e destruição para a gente mesmo. Porque não adiantou nada você vir aqui, passar 30 semanas, chorar muito para escrever suas memórias, e na hora que você tem que fazer a reparação, eu não estou falando que tem que ser hoje ou amanhã não, tá bom? Tudo no seu tempo. Você não vai. Então, lá no fundo, você está aqui, você acha bonito as pessoas falarem, testemunharem, mas você ainda tem aquela mágoazinha, parece que é de estimação, que você fala, não vai, não vou conseguir. É a mesma coisa que você estivesse tomando veneno e esperando que a outra pessoa morra para que você fique livre daquela mágoa. Isso é uma coisa que eu passei também, mas não no 30 semanas, quando eu estava lá desviada. Eu passei um mau pedaço no meu casamento, mas eu casei com o homem da minha vida. O homem que eu sempre amei e amo até hoje. E por não querer perdoá-lo por tudo que ele me fez, eu não sabia conviver com aquilo. Eu não queria perdoar, mas eu também não conseguia deixar de amar. Então, o que foi que eu fiz? Eu comecei a desejar que ele morresse. Porque assim era mais fácil eu sair daquela encruzilhada. Porque eu não conseguia deixar de amá-lo, mas eu também não queria perdoar. Então, eu não sabia o que eu fazia. Então, é exatamente isso. Eu tomava veneno esperando que ele morresse. E ele também foi para a minha lista de reparações, viu, irmã? Foi a primeira pessoa que eu fiz reparação, foi com meu esposo. Escolha o momento oportuno. As pessoas, né, na página 282 está assim. Em Eclesiastes 3:1 diz: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Em Eclesiastes 3:1. É muito comum chegar nesta fase pensando se deveria ou não fazer as reparações, que é o que já falamos sobre isso. O medo pode paralisar, o orgulho pode cegar, achando que não precisa. Por outro lado, algumas pessoas pensam que se precisam fazer reparações, que seja o quanto antes para acabar logo com essa agonia, não é verdade? Então tomam atitudes precipitadas. Quer ver uma atitude precipitada? Já foi dado esse exemplo, mas é sempre bom a gente estar relembrando. Assim, situações de traição no casamento. Às vezes você, marido, está aqui, ou você, esposa, está aqui, e o seu cônjuge não está. E você teve esse erro, você traiu o seu marido, você traiu a sua esposa, e você fala, nossa, agora eu preciso chegar em casa e eu preciso me livrar disso. Só que o seu cônjuge não está preparado para ouvir aquilo. Esse casamento pode vir a acabar. Então, é uma coisa que vai ser reparado, mas no momento do Senhor. É debaixo de muita oração, é debaixo realmente de muita direção do Espírito Santo. Mas existe também aquelas situações que não vai ser possível você fazer reparações. Pensa assim um casal de namorados que houve momentos de intimidade entre o casal e por algum motivo aquela moça que tinha o seu momento de intimidade com o seu namorado e por uma traição que ela teve com ele, ela terminou e ele ficou sabendo, acabaram o namoro, mas aquela mágoa ficou por causa daquela traição. Aí essa pessoa começa o ciclo do 30 semanas e ela descobre que aquela mágoa daquele antigo namorado, daquela antiga namorada ainda está. Né? Aí ela fala, não, eu preciso fazer reparação com aquele meu ex-namorado, com aquela minha ex-namorada. Aí, a pessoa ansiosa, ou sem noção, que segundo o pastor Cláudio, ele vai montar no próximo ciclo, né, Cláudio? Vai procurar o namorado e a namorada na casa dele. Aí aquele irmão que está aqui fazendo 30 semanas vai lá na casa da ex-namorada, ela está casada com outro cara, e ele chega lá, bate na porta e fala, eu vim pedir perdão por aquela traição que eu fiz quando a gente namorava. Como que é a situação do marido dela ouvindo aquilo? Ou vice-versa. Percebe que nem todas as reparações vão ser possíveis fazer, porque às vezes o estrago vai ser maior do que o benefício. Né? Então, tudo é com equilíbrio, precisa equilíbrio. Então, nós estamos no lugar certo, onde nós temos orientação, onde nós temos cobertura espiritual para fazer tudo na hora certa. Comece a viver as promessas de Deus. Fazer reparações é um ato de obediência às Escrituras.
A obediência o levará a uma vida leve, de paz e de harmonia com Deus, consigo mesmo e com o próximo. É aprender a ver os outros como eles são e não como eu gostaria que fossem. Se vocês estão aqui, vocês já ouviram isso diversas vezes. Nós não vamos conseguir mudar ninguém, a não ser nós mesmos. Então, quando eu mudei a mim, quando o Espírito Santo começou a me ajudar, eu admiti, eu fui caminhando, no meu primeiro ciclo, a mudança foi tão grande na minha vida, que o meu marido, que só me apoiou para vir a primeira vez, porque ele achava que eu precisava, então ele me apoiou, eu vim. Só que quando ele viu a diferença do que foi a Ruth começando o ciclo com a Ruth que terminou o ciclo, no segundo ciclo ele veio também. E hoje eu louvo a Deus pela vida dele, que ele serve comigo também no 30 Semanas. Né? Então, eu posso dizer para vocês, vocês estão aqui e vocês são mais do que vencedores. Ok? E a partir desse ciclo, eu quero declarar na vida de vocês, vocês não encerrarão esse ciclo da mesma forma que começaram, amém? Mesmo que a outra pessoa não entenda a sua reparação, não responda da maneira como imaginou. Você pode ter paz, pois sabe que receberá toda a recompensa de Deus. Se você pediu perdão, se você foi lá fazer a reparação e aquela pessoa não entendeu, não te perdoou, descansa no Senhor. Continue orando para ela, para que o Senhor dê para ela também a oportunidade que Ele deu para você. Amém?